Gente, vamos continuar agora aqui o Jornal da Rede Alesp. A gente vai dar mais um giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo mais notícias para o Jornal da Rede Alesp. Quem que vem aí, Julie? Vem ele, Jeremias Gomes. Ele. Mas aí a gente já aproveita, Luciane, e já pergunta. Jeremias, você já tomou seu café de hoje? Quantas xícaras você já tomou, Jeremias? Olá, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo, não? Sim. Sim. Pois, não, café é bom demais. Você sabe que você estava falando e eu fiz uma reportagem uma vez sobre café e eu fiquei umas 3 horas ouvindo os especialistas falarem e aí no final eles falaram, agora a gente vai tomar aquele café, várias variedades. Eu falei, que maravilha, adoro tanto, né? Só que aí eles começaram a servir tudo sem açúcar e explicaram, olha, o café para você saborear bem tem que ser sem açúcar, né? E eu não estava acostumado, né? Ainda não alcancei esse grau, Luciano. Você toma com açúcar ou sem açúcar? Eu gosto com açúcar, às vezes é meio amarguinho. Você me lembrou agora também, na época que eu era repórter de agro, eu fui lá para Santos, né? Tem uma bolsa do café, se eu não me engano, é bolsa do café. Isso. E aí eu passei um dia inteiro conversando com um especialista, vi as pessoas provando o café, que dá um gole e depois cospe, né? A pessoa que prova faz isso e tal. Aprendi tudo sobre o café, aprendi como que aconteceu a revolução do café nos anos 80, em relação, por exemplo, à Starbucks, que agregou valor ao café, que aí popularizou, já era popular, mas aí a Starbucks criou um novo jeito aí, né, de popularizar. Estou até fazendo propaganda aqui, né? E estou falando muito, Jeremias, vai você aí, vai. Tá bom. Bom, vamos falar das últimas notícias, principalmente do Parlamento Paulista. Olha, nesta segunda-feira foi ouvido pela Comissão de Transportes e Comunicações o engenheiro Milton Roberto Persoli. Ele foi indicado pelo governador de São Paulo, João Dória, para assumir o cargo de diretor-geral da Artesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte. O que é a Artesp? Quando você fala em fiscalização do transporte no estado de São Paulo, seja de aeroportos, das rodovias, o transporte intermunicipal, você vai daqui, sei lá, para Piracicaba, tem um ônibus, é a Artesp que faz a regulação e a fiscalização disso tudo. Pois ele foi indicado pelo governador, só que pela legislação ele deve ser ouvido pelo Legislativo. Então, é a Comissão de Transportes que faz esse papel, tem um decreto legislativo, ele foi aprovado, o decreto 20 de 2020, nesta segunda-feira, e agora isso vai para a votação. Então, teve a indicação do governador, aí tem o processo da nomeação e ele tem que ser aprovado em plenário. A previsão é que já inclusive a previsão legal é que tem que ser colocado na ordem do dia seguinte, então já deve estar aí provavelmente já nessa terça-feira para a aprovação do nome do engenheiro Milton Roberto Persoli. Ele já foi presidente da CET aqui em São Paulo também, uma pessoa que tem uma experiência neste cargo. Bom, e nessa reunião ele foi questionado por vários deputados. Um deles, o deputado José Américo, perguntou sobre a condição da manutenção das estradas do estado de São Paulo. O deputado quis ter relatórios mais aprofundados sobre a manutenção dessas estradas e questionou também a renovação das concessões de rodovias no estado de São Paulo. O deputado Jorge Wilson, também o xerife do consumidor do Republicanos, questionou o valor e a forma de cobrança dos pedágios no estado de São Paulo. E o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, também questionou a questão do pedágio e também a questão das tecnologias que, no entender do parlamentar, devem ser mais avançadas, inclusive para pagamento e todas essas formas, né? O que acontece? Logicamente, os próprios parlamentares deixaram claro que ele deve assumir ainda esse cargo, então ele não tem como responder a essas questões que ele ainda estuda, mas, de qualquer forma, o compromisso assumido pelo Milton Roberto Persoli é de, a cada 2 meses, bimestralmente, fazer uma reunião junto à Comissão de Transportes, na Assembleia Legislativa, para prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários sobre todos esses temas. E ele ressaltou também, Luciano, você deve ter acompanhado aí, a questão da PIPA, né? O que é a Operação PIPA? É a maior concessão rodoviária do país, que foi anunciada há alguns meses, até anotei alguns detalhes. Olha só, é um contrato fechado pela Artesp e a empresa Eixo SP, para a concessão de um lote de 1.273 quilômetros, são 12 rodovias. É a maior concessão de todos os tempos no país.
Ela vai abranger 62 municípios, pega de Piracicaba até Panorama, investimento de 14 bilhões de reais, e o governo do estado promete aí a geração de 7 mil empregos, sendo 1.500 empregos, acho que é isso, né? Já no primeiro ano, né? Vai envolver 2.031 colaboradores e a Artesp vai gerenciar 21 contratos de concessão. Então, o que o Milton Roberto Persoli explicou? Ele que deve assumir a Artesp, né? Que ele vai colocar totalmente à disposição da Lesp, dos parlamentares, todos os detalhes, e convidou os parlamentares a fazer a visitação quando essas obras iniciarem em loco, pelos próprios parlamentares, para fazer o acompanhamento. Então, ele deixou assim da forma mais aberta possível para o acompanhamento. Então, é polêmico, vai ser... nós estamos num momento em que essas, não só as concessões de pedágio, neste ano, elas devem ser renovadas, e são períodos longos, 10, 20 anos, né? Como novas concessões como essa, né? Então, com certeza vai ser um tema muito debatido aí nas comissões que agora estão sempre em ambiente virtual, Luciano. Tá certo, Jeremias. Obrigado pelas informações. Temos aí mais alguma novidade aí aparecendo aqui na Assembleia? Se tiver tempo, eu vou falar para vocês o seguinte, olha só, isso aqui é uma notícia interessante. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele lançou nessa semana a campanha para incentivar a participação de jovens na política, né? Uma campanha digital para incentivar a participação de jovens nas eleições municipais que serão realizadas no final deste ano. E, de acordo com o tribunal, a medida pretende fortalecer a democracia e aumentar o debate. Por meio da página do TSE, na internet, até o dia 3 de julho, jovens entre 16 e 25 anos, eu não sei, Luciano, se você ainda está dentro dessa, pode enviar um vídeo de 30 segundos, respondendo sobre o que falta na sua cidade e o que poderia fazer para melhorar a situação se fosse eleito prefeito. Interessante, né? Você grava um vídeo e fala, olha, aqui na minha cidade poderia melhorar A, B, C, enfim. De 3 a 35, Jeremias? Um vídeo de 30 segundos, a idade entre 16 e 25 anos. Ah, não, eu fiz 26 no mês passado, não tô fora. Então, mas você está todo dia aí com o microfone e você tem a palavra aberta aí para ser um influenciador, que a gente sabe que é não só na Lesp, mas fora da Lesp também. Mas eu acho muito legal, porque assim, eu acho que a participação do jovem, enfim, agora, claro, está tudo nesse período de quarentena, tem que ficar, as aulas ainda não voltaram presencialmente, mas o engajamento político tem sido maior, né, do que as gerações anteriores, e tá aí a ideia, né, manda um vídeo de 30 segundos, é só você entrar aí na página da Agência Brasil, tem lá o link para você mandar. A notícia é: TSE lança campanha para incentivar a participação de jovens na política. Olha, segundo o TSE, o país tem 1.310.194 eleitores entre 16 e 17 anos, faixa etária em que o voto é facultativo. Mas eu acho legal que a questão de votar, ainda que facultativo, ou seja, você não precisa necessariamente votar, mas você pode ir lá e dar o seu voto. Eu me lembro, por exemplo, eu estou falando com o Luciano, mas é que eu estou esquecendo da nossa outra apresentadora, mas enfim. Nos Estados Unidos, o que a última eleição representou? Aposentados que... lá o voto também não é facultativo para todos, né? Mas muitos aposentados saíram e quiseram votar, e eles fizeram diferença. Então, assim, os jovens também, que não precisam votar, mas eles podem fazer diferença se eles estudarem os seus candidatos. A gente está no ano de eleição, e no dia... ir lá e votar. Você pode fazer a diferença sim, né? Não sei a opinião de vocês. Aqui na Assembleia, Gerê, eu já fiz várias matérias, já fiz umas 2 ou 3 matérias, falando sobre a importância do jovem participar da política, a importância por exemplo, fim de semana, eu já vi essa pauta aqui, né? Se eu não me engano, acho que foi a deputada Isa Pena, que estava fazendo um projeto, posso estar enganado, mas acho que foi a Isa Pena, estava fazendo um projeto com jovens que eram lideranças de várias cidades do estado de São Paulo, né? Vieram aqui na Assembleia ver como funciona, conversar sobre política, falar da importância de política. Eu acho
que é super bacana, são projetos assim, super legais que a gente pode incentivar os jovens, formar essas lideranças, que depois vão se transformar em multiplicadores nas comunidades, nas escolas, né, onde eles atuam. Né? E, Luciano, Jeremias, falando dessa questão de se aproximar a juventude também do parlamento, do legislativo, quando o Alesp Conecta foi pensado desde o ano passado, foi porque ele é um programa mais informal, podemos dizer assim, ele foi pensado justamente por isso, para aproximar essa juventude do Parlamento Paulista, de ouvir outros tipos de tema. Então, assim, a Rede Alesp também pensando nos jovens com o Alesp Conecta. Pois é, e se você for assistir a Rede Alesp, né, muita gente fala, eu já ouvi isso algumas vezes, tem muito conteúdo interessante, os programas têm muito assunto aí que deveria estar sendo debatido, né? Pra você ter uma ideia, até o ano passado eu fiz um programa no Antigo em Discussão, falando sobre cinema brasileiro. Eu fiz assim, um mês antes da prova do Enem. Um mês depois, o assunto que a gente debateu no programa durante 1 hora com o cineasta caiu na prova do Enem. Então, vamos fazer um convite. Você que está ouvindo, assistindo a gente, corre lá no YouTube da Rede Alesp e veja toda a nossa programação. Eu, Luciano, Jeremias, todos os repórteres da TV Alesp, produzindo muito conteúdo de qualidade para vocês. E só aproveitando uma informação, Jeremias, você falava do trâmite aí. Hoje tem, sim, sessão plenária, sessão extraordinária a partir das 2h30 da tarde para votação aí da Artesp, como você falou. Jeremias, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Jeremias. Obrigado, Júlio. Obrigado, Luciano, que atualizando as informações. Até a próxima. Tá bom, rapidinho, vou ler uma notinha aqui, quer dizer, a gente estava falando de café, né, e aí o Alexandre Andretta falou assim, olha, ele estava falando do Museu do Café do Santos, é um museu, estava falando da Bolsa do Café, tem um Museu do Café que tem a bolsa dentro e uma cafeteria para degustar, quer dizer, você que está em casa, quer bater papo com a gente, ó, vai lá no chat, né, e participa.